Josué, capítulo de número 14, versículos de número 6, diz assim: Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra que pesou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que já hoje sou da idade de 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal agora a minha força, para a guerra e para sair e para entrar. Agora, pois, dá-me este monte, de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, grande e forte, cidade ali, grande e forte cidade ali. Porventura o Senhor está comigo, para os expelir, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Amém, queridos irmãos? Vamos ler, vamos orar. Levante a tua Bíblia ao céu, peça para que Deus fale ao nosso coração. Glorioso Deus e maravilhoso Pai, Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, uma vez mais, meu Deus, na tua presença, meu Pai, nós nos colocamos, meu Deus, para exaltar e glorificar o Senhor. Meu Deus, abra a porta da palavra neste momento, Senhor. Fala comigo, fala com meus irmãos, as minhas irmãs, fala com a tua igreja, fala com os de perto, os de longe. Meu Deus, manifesta o teu poder, a tua glória. Abençoa a nossa vida, pois tu conheces, meu Pai, a nossa fé. Nos ajuda, pois eu te peço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Podeis assentar, igreja. Desocupe vossas mãos e dê uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, que palavra gloriosa é essa palavra que nós acabamos de ler. É uma palavra tremenda que mostra para nós aqui um homem que na verdade ele tinha sede para tomar posse da promessa que o Senhor havia lhe feito. Lá atrás, no capítulo de número 13 de Números, a Bíblia vai falar de Josué, de Caleb, principalmente de Caleb, quando o Caleb ele era novo, ainda jovem, de 40 anos, e o Senhor ali usa o seu servo para dar uma missão a 12 homens, para que eles pudessem ir a essa terra de Hebrom, para que ali então eles observassem a terra, toda aquela parte da terra, a terra que emana leite e mel, que o povo eles iam tomar posse daquela terra, era a promessa de Deus. E a Bíblia diz que então vai um cabeça de cada tribo e são enviados 12 espias. E então quando eles chegam naquela terra, a Bíblia
vai mostrar para nós que eles ficaram perplexos com toda a beleza daquela terra. Era uma cidade forte, era uma cidade grande, uma cidade poderosa. De fato, era a terra que manava leite e mel, uma terra onde Deus colocou homens grandes, homens fortes, uma terra de gigante, não era pessoas qualquer, era gigante, diz a Bíblia. E aqueles homens estavam ali, vejo eu, cuidando da terra, preparando a terra, mantendo aquela terra abençoada, porque a terra não era deles, porque um dia eles iriam perder aquela terra para o povo que era o dono oficial, que era o povo de Israel. Eles estavam cuidando, preparando tudo o que eles faziam ali, tudo o que eles edificavam, alguém ia tomar posse um dia, porque aquela terra não era deles. E a Bíblia diz que quando aqueles espias chegam naquela terra, eles admiram a beleza, a grandeza da terra. Eles viram que de fato a terra manava leite e mel, como o Senhor falou ao seu servo Abraão, a Moisés, enfim, que daria uma terra ao povo que manasse leite e mel. E então eles levam uma prova, porque a Bíblia diz que Moisés queria ver algo da terra, né? Eles queriam ter uma certeza, né? Vendo, não só apenas crendo no que eles iriam dizer, mas ele queria ver algo palpável. Então a Bíblia vai dizer que eles levam ali um cacho de banana, um cacho de, é tão grande que eu até troquei o nome. Eles levam um cacho de uva, mas o cacho de uva era tão grande, né? Imagino como se fosse ali pencas de coco, ou enfim, cachos de banana grande que eles precisavam levar, né? Eu suponho que eles colocaram uma vara no meio daquele cacho de uva, no ombro de um do outro, e levaram, né, aquele cacho de uva imenso. Imagina o tamanho de cada uva, e leva aquilo para Moisés. E Moisés chega ali, olha para aquilo. Moisés também fala: realmente essa é a terra, né? Valerá o nosso investimento, né? A força, a confiança, a fé em Deus, para nós tomar posse do que é nosso. E quando eles estão diante de Moisés, os 12 homens ali, a Bíblia diz que 10 daqueles homens, eles vão começar a falar, não olhando para o lado espiritual, não olhando para o lado da promessa de Deus, não olhando para o poder de Deus e a força que Deus havia dado a Israel, mas eles começam, aqueles 10 homens começam a esquecer que quem tirou eles do Egito, quem estava caminhando durante 40 anos com eles, noite e dia, alimentando eles, mantendo eles de pé, era Deus. Eles esquecem da presença de Deus, eles olham para o gigante, como se Deus tivesse transformado naqueles gigantes, e como que eles fossem como formiga diante dos homens. A palavra de Deus vai dizer que eles excitam a população, as 12 tribos, a temer, a não ir adiante. Eles incitam a multidão a se opor contra Moisés, que era o líder, porque eles seriam derrotados diante dos gigantes que habitavam naquela terra. Certamente a terra era boa, a terra manava leite e mel, mas os homens que estavam lá eram poderosos, eles não poderiam vencer nunca aquele gigante. Veja, meus irmãos, que a promessa quem fez de dar aquela terra foi Deus, não foi Moisés, não foi Abraão, foi o Senhor que prometeu dar a terra de Canaã para a nação de Israel, era deles por possessão. A escritura veio do céu, está aqui, é de vocês, mas eles preferiram olhar para os homens do que olhar para Deus. E o que isso fez? Fez com que o povo se revoltasse. O povo vai se revoltar contra Moisés, vai revoltar contra Deus. Porém, a Bíblia diz que Josué e Caleb, eles disseram: espera aí, certamente os homens são grandes, certamente a cidade é murada, certamente lá a terra mana leite e mel, mas presta atenção no que eu vou dizer para vocês: o Senhor
fará desse povo, que esse povo venha a ser o nosso pão, esse povo venha a ser como terra, nós passaremos diante deles e nós vamos tomar vitória, ele será o nosso pão. Não temas, não olhe para o tamanho deles, mas olhe para o Senhor. Mas o que vai acontecer, meus irmãos? O povo, eles preferiram dar ouvido à voz dos 10 do que à voz de Josué e Calebe. Só que quando nós olhamos aqui para a palavra do Senhor, a Bíblia vai mostrar que todos os homens de 20 anos para cima, porque eles se revoltaram, né? A Bíblia vai dizer lá no capítulo 14 de Números, capítulo 15, por ali você lê, você vai ver que eles vão se revoltar, vão se levantar contra Moisés, e eles vão ter desejo de voltar para o Egito, eles vão querer arrumar um novo líder, eles vão querer excluir Moisés e colocar um novo líder que retrocedesse, que voltasse com eles para o Egito, porque agora eles vão ficar com vontade, eles vão estar desejosos de comer cebola, de comer quiabo, de comer nabo, enfim, todas as coisas que havia no Egito que eles comiam quando eles estavam escravos. Eles têm desejo, eles vão querer voltar agora. Mas presta atenção o que a Bíblia diz, que todos os de 20 anos para cima iriam morrer, exceto Calebe e Josué, porque Calebe e Josué, eles permaneceram fiel a Deus, eles permaneceram confiantes no Senhor, e eles voltaram com uma fé tão grande que aquele povo não era nada diante da presença do Deus que estava conduzindo eles. E veja, queridos amados irmãos, que a palavra do Senhor mostra que o nome, está aqui no versículo 15 do texto que nós lemos, a Bíblia mostra que antes o nome de Hebron era Kiriat Arba. Kiriat Arba, Arba era o nome, do gigante, terra de gigante, ou Arba era o nome do maior gigante que havia naquela terra. Antes era Kiriat Arba, e depois o nome foi mudado para Hebron, o nome foi trocado. E o que a Bíblia mostra? Que esse Arba, ele foi um grande homem do povo de Anak, ou dos Anaquins, dos gigantes que havia naquela época. E o que acontece? A palavra do Senhor mostra para nós que Calebe, nessa época, ele olha, ele vê tudo isso, ele entra nessa terra em Kiriat Arba, ele olha para a situação, ele vê. Só que para ele, a visão de Calebe era a mesma visão que Davi teve. Quando Davi, ele chega no campo de batalha, está ali o povo, o exército de Israel sendo liderado por Saul. Quando eles estão diante dos filisteus, ali no Vale do Carvalho, de um lado Israel, do outro lado o filisteu, quando eram liderados ali por Golias, o guerreiro conhecido como gigante de Gate, uma das terras dos filisteus, da cidade de Filisteu, chamava Gate. Então Golias era daquela terra, e Golias era um grande homem de uma estatura elevada, era um guerreiro desde a sua mocidade, era um homem que nunca havia perdido nenhuma batalha. Ele dava um passo para frente, Israel dava 2, 3 para trás. Temiam o gigante. Só que quando Davi chega, jovem, porém cheio da presença de Deus, Golias estava amaldiçoando o povo, Golias estava jogando praga no povo, amaldiçoando o povo no nome dos seus deuses. Davi chega para levar alguma coisa aos seus irmãos, ao rei, e Davi ouve o Golias amaldiçoando, humilhando, ofendendo. Davi olha para a situação e Davi diz bem assim: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Davi fala dessa maneira: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo?
Alguém poderia dizer: Davi, você é louco de falar isso? Nós somos soldados, nós somos guerreiros, nós estamos aqui tremendo. Você ainda é um jovem, 14, 15, 16 anos. Olha o tamanho do homem, você não é nada perto dele. Olha a voz desse homem, olha a estatura, você não aguenta pegar a espada dele. Davi olha para ele e vê como se ele fosse um miserável, como se ele fosse um cão morto, como se ele fosse qualquer coisa que já havia sido derrotado pela presença de Deus que estava na vida de Davi. Amados e queridos irmãos, deixa eu dizer uma coisa: o diabo, ele é covarde, o diabo, ele é mentiroso e pai da mentira. Ele trabalha fortemente naquelas ilusões, naquela ótica. Ele trabalha para enganar os homens, para enganar as mulheres. Ele trabalha para enganar as pessoas fracas, as pessoas medrosas, aqueles que têm medo da sua própria sombra, aqueles que têm medo de qualquer vento, aqueles que têm medo de qualquer raio, de qualquer coisa. O diabo, ele está, louvado seja o nome do Senhor, investindo pesado contra a vida dessas pessoas. A palavra do Senhor fala para nós lá no capítulo 14, lá no versículo 7 de Apocalipse. A Bíblia diz: temei a Deus e dar-lhe glória, porque chegada é a hora da sua justiça, ou a hora do seu juízo. A Bíblia não diz para nós temer o homem, a Bíblia não diz para nós temer a justiça, a Bíblia não diz para nós temer o Estado, a Bíblia não diz para nós temer o diabo e os seus anjos, tampouco o inferno, mas a Bíblia diz para nós temer unicamente o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o próprio Cristo, o próprio Jesus nos Evangelhos. Ele nos alertou dizendo: olha, falando para todos, inclusive para mim e para você, Jesus diz: não temei o homem, não temei aquele que tem o poder de matar a carne e não pode fazer mais nada com o resto. Não é assim? Às vezes alguém vê uma situação, está tremendo, ai, aquele ali, ai, não sei o que, essa arma. Não temei aquele que pode matar o corpo e não tem poder de fazer mais nada com o resto. Mas Jesus conclui: antes temei aquele que, além de matar a carne, tem o poder de lançar a alma no inferno. A esse temei, diz o Senhor. Pronto, creio que o medo acabou, saiu do nosso meio. Vamos abrir o nosso coração agora para Jesus. Você que tem sido afrontado, você que tem sido atacado, tem sido humilhado, abra o teu coração agora, enxergue Jesus diante da tua frente. Ah, eu vou para casa, o problema vai estar lá. Meus irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, você vai chegar lá, o teu problema já foi derrotado. Você vai chegar na tua casa, o teu problema já foi varrido como uma enxurrada. O Senhor Jesus já mandou para fora. É necessário então somente você crer. Ah, eu vou chegar lá com medo, porque eu vou ser humilhado, eu vou ser humilhada. Em nome de Jesus Cristo, levante a tua cabeça e tome posse da palavra de Deus e saiba que você vai voltar, você vai chegar lá. Só que quando você chegar lá, as coisas vão ter mudado. Será que você crê nessa palavra? Será que você pode adorar? Será que você pode glorificar o Senhor nesse momento? Davi, ele não temeu. Davi, ele olhou para a situação: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo, do Deus de Israel? Davi se prepara, Davi vai para a peleja, ele vai para o combate. O rei olha para ele, dá para ele capacete, dá escudo, dá espada. O rei coloca as suas vestes de Davi, só que o rei era alto. Saul era alto, era homem forte, porém medroso. Davi era pequeno, jovem, porém foi ungido
estava cheio da presença de Deus até o tutano. Olha a diferença, quantos grandões estão aí tremendo, e quantos pequenos estão agarrados, como ali um carrapato. Eu só largo, eu só abro mão, quando eu tomo a posse da minha vitória. Não foi assim que Jacó falou? Foi dessa maneira. Jacó disse para o anjo, mesmo o anjo metendo a espada, cortando a juntura da sua perna, ele agarrado no anjo e diz: eu só solto quando você me abençoar. Meus irmãos, como tem gente que tem sede de vitória, como que tem gente que tem sede de milagre. Eu queria, meus irmãos, que nós lutássemos pelas coisas espirituais, como nós lutamos muitas das vezes pelas coisas materiais. Que eu não sei, mas em São Paulo, quando tem alguma situação, tem gente que passa 2, 3 dias numa fila, dormindo em algum lugar, esperando para uma ceia, para um show, ou enfim. Se por Deus, se pelas coisas de Deus, nós tivéssemos uma fé tão grande, eu fico na chuva, eu fico na fila, mas eu não vou abrir mão da promessa de Deus na minha vida. Eu só vou abrir mão quando Deus, o Senhor, me abençoar. Eu vou ver essa derrota do inimigo, porque a vitória é minha, porque o meu Deus é Deus de vitória. Davi disse para o rei: não, eu não quero isso aqui não dá certo, eu não tenho experiência com isso. Deixa, eu vou preparar a minha arma de guerra, eu vou pegar a minha arma. Davi pega o embornazinho, coloca do lado, lá com o bolsinho assim, igual esse aqui do meu paletó. Vai lá no ribeiro, pega 5 pedras que ele escolhe, coloca no embornazinho dele, pega a sua funda, aquela tirinha com aquela malha no meio, igual do estilingue, a sua funda que era duas como fosse 2 cordinhas, uma desse lado, uma malha no meio, segurava aqui na ponta, colocava a pedra no meio e rodava. Depois ele soltava uma das pontas e a pedra ia. Ele pega aquilo e vai guerrear contra o gigante. Quando Davi está indo, a Bíblia diz que Golias estava com o seu pajem de arma na frente, aquele homem que levava o seu escudo, aquele escudo imenso que talvez cobria até Davi. Fora isso, a sua lança, aquela lança como do tecelão, uma lança muito grande. Fora a sua espada que estava na tua mão. Golias fortemente armado, um homem de estatura elevada. Davi não era nada perto dele. Quando ele vê Davi indo com a pedrinha ali naquela funda, aquele negocinho na mão, ele olha para Davi e vai dizer: a propósito, sou eu um cão para você vir até a mim, aquela humilhação. Um gigante fortemente armado, um cara preparado, um guerreiro, um cara ali com um negocinho de pano na mão de couro, com a pedrinha dentro, totalmente desarmado ali, desprovido de qualquer tipo de segurança, sei lá, qualquer tipo de arma. Se tivesse por exemplo um canivete na mão, não tinha nada. A Bíblia diz que Golias começa a afrontar, amaldiçoa ele no nome dos seus deuses, amaldiçoa Davi, xinga. E Golias diz: eu vou arrancar tua cabeça e dar às aves do céu, vou jogar sua cabeça para o alto, as aves vão comer, e o teu corpo, as aves do campo vão destruir, vão acabar com o teu corpo. A hiena, leão, enfim. E amaldiçoa Davi e prepara para a peleja. Davi olha para ele e diz: Golias, você vem comigo com escudo, você vem com lança, vem com espada, mas eu quero dizer uma coisa para você, que essa peleja, essa guerra, ela não é minha, ela é do Senhor. Todo Israel, toda a nação verá que o Senhor não precisa de espada, o Senhor não precisa de lança, nem de escudo, porque do Senhor é a guerra. E eu vou adiante de você, eu vou até você, em nome do Senhor dos exércitos que tu afrontaste. Meus irmãos, arrepia o couro da cabeça, não o cabelo, porque eu não tenho, mas o couro da cabeça. Essa palavra é muito forte, é muito poderosa.
É uma palavra que eu creio que as pernas de Golias bateram uma na outra. Eu creio que toda aquela estrutura metálica que estava nele começou a balançar quando Davi disse dessa forma. E ele espera o ataque, Davi roda sua funda e lança a pedra. E acerta no lugar mortal. O único ataque de Davi, Golias cai no chão. Quando Golias cai, Davi pega a sua própria espada e passa sobre o seu pescoço e arranca a cabeça e levanta a cabeça de Golias no alto. O que nós enxergamos? O que nós vemos? Que quando nós temos Deus na nossa vida, quando nós confiamos no Senhor, não existe gigante que coloque medo no homem, numa mulher de Deus. Não existe gigante, sabe por quê, meus irmãos? Porque não existe ninguém maior do que o nosso Deus. Não sei se você conhece, mas não existe ninguém como o nosso Deus. A Bíblia mesmo diz que quando o Senhor vai fazer o seu juramento a Moisés, quando eles estavam ali falando sobre a questão dos mandamentos, enfim, de todo aquele processo, a Bíblia vai falar assim, que quando o Senhor vai fazer o juramento a Moisés, ele procura alguém para com quem ele pudesse jurar, porque geralmente quando nós vamos fazer um juramento, a gente jura por alguém mais poderoso, alguém mais forte, por algo que estremece. Eu juro, geralmente eu juro por Deus, porque quem é maior que Deus? Então a gente sempre procura jurar. A Bíblia diz que Deus, quando ele foi jurar, aliás, por Noé, quando foi a questão de Noé, ali depois, quando o Senhor ele acabou com as águas, que foi começar novamente a nova vida por intermédio da família de Noé, o Senhor queria jurar por alguém e não tinha outro que ele pudesse jurar. Ele disse que ele vai jurar. Ele faz o juramento pelo seu grande nome, por ele mesmo. Ele jurou por ele mesmo, que ele não destruiria mais a terra com água, mas sim, posteriormente seria com fogo. Então, veja que Davi ele sai vencedor. Israel é liberto agora da mão dos filisteus. Os filisteus fogem, porque agora é se tornar escravo de Israel. E Davi vence, porque a presença de Deus na vida dele era grande. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite e te instruir, que você venha sair daqui hoje, não da maneira que você entrou, de cabeça baixa, que você venha sair daqui hoje, não olhando para o chão, não olhando para a direita ou para a esquerda, está um pouco para trás, mas que você venha sair olhando para o céu, que você venha sair olhando para o alto, que você venha sair olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Será que você crê na palavra de Deus? Será que você pode glorificar o Senhor? Labassou e a candalábia, surimicanta, labasterianda, labaia. Meus irmãos, observa que a situação que então, nesse capítulo 14 de Josué que nós lemos, quando começa agora a hora o povo entrou, por intermédio de Josué, eles entram na terra de Canaã, eles tomam posse da promessa de Deus, eles entram na terra, que Moisés já havia sido sepultado pelo Senhor, Josué é o líder. E a Bíblia vai mostrar para nós agora então que quando é feita a distribuição de toda a terra, as tribos, Caleb ele vai estar sempre ali do lado de Josué, e daqui a pouco ele vai olhar para Josué e vai dizer, como nós acabamos de ler aqui a palavra do Senhor, e ele vai lembrar Josué, fala: Josué, lembra quando nós éramos jovens, de 40 anos, estávamos com todo o vigor, estávamos fortes, e o Senhor nos mandou ir até Kiriat Arba, o Senhor nos mandou até Hebron. Nós viemos nessa terra, nós vimos o gigante, nós contemplamos tudo aqui, os nossos pés pisaram essa terra, e o Senhor usou. Ali o Senhor falou por intermédio de Moisés e fez uma promessa para mim, que aonde eu coloquei os meus pés, o Senhor ia me dar essa terra, Deus ia me dar, você estava junto. E ele vai dizer: olha, Josué, hoje eu tenho 85 anos,
eu estou tão forte quanto, o meu vigor é o mesmo, a minha fé é a mesma de quando eu tinha 40 anos. Hoje eu tenho 85, se passaram 45 anos, mas eu estou com o mesmo vigor, ou quiçá maior do que antes. Meus irmãos, qual de nós que passa-se 45 anos e nós estamos com a fé igual em Cristo ou mais elevada ainda? A gente aceita Jesus hoje, vai embora, amanhã a gente acorda, esse negócio de igreja não está com nada não vai dar certo não, tem as coisas que eu gosto, esse negócio de abandonar tudo para ser crente, não vai dar certo para mim não, vou ter que abrir mão de tudo. Meus irmãos, Jesus não obriga nós a nada, Jesus não obriga a nada, eu não te obrigo a nada, a igreja não te obriga a nada. O único que faz a obra na nossa vida, o único que trabalha por cada um de nós, o único que prepara uma noiva pura, virgem, para o marido, a saber, o Senhor Jesus Cristo, chama-se Espírito Santo de Deus. Se Deus ele tiver uma obra na minha vida, o Espírito de Deus vai trabalhar, o Espírito vai me convencer do pecado, da justiça e do juízo. Eu vou largar maconha, eu vou largar cocaína, eu vou largar droga, eu vou largar prostituição, eu vou largar o álcool, eu vou largar o jogo, eu vou abandonar tudo, eu vou ter nojo. Daqui a pouco eu vou chegar na igreja vestido como eu estou aqui, com a Bíblia na mão, as pessoas vão olhar, ele? É ela? É? Por que não? Os irmãos já sabem, quando eu aceitei Jesus, eu sempre falo isso, tenho o prazer de falar, aceitei Jesus na Renovo, nesse ministério, na nossa sede, lá na capital de São Paulo, uma igreja abençoada. Vocês não têm noção, quem já foi sabe como que é, ou quem vê aí pela rede social, pelo YouTube, aliás, pelo Facebook, pelo Instagram. Terrível, poder de Deus, coisa maravilhosa. Nós vamos ficar igual, pode ter certeza, eu tenho fé em Deus que vamos dar glória, vamos dar aleluia, vamos ser batizados com o Espírito Santo, eu tenho certeza, o ministério é o mesmo, Deus é o mesmo, só basta a gente querer. Aceitei Jesus, olhei os irmãos, tudo de terno, gravata, Deus usando terrivelmente criança, no poder de Deus, um homem maior que eu ajoelhava no chão para a criança entregar a profecia, o homem chorava igual criança, mulher, falei, Jesus tem misericórdia, eu falei, não, esse é meu lugar, eu quero ser desse jeito. Aí vou para a igreja, na vaidade terrível, aquela coisa do mundo, né? Coisa de marca, tênis, boné, camiseta, short, e agora? Não vou poder usar mais assim, eu sou crente. Tem coisa, meus irmãos, que a gente fica 5 anos, 10 anos na igreja, eu não sabia, né, que isso não podia, eu não sabia que isso, será que a gente não vê as coisas? Será que a gente não ouve a palavra? Deus preparou um terno para mim, dessa grossura, um terno de lã, marrom, tudo xadrez, uma calça, uma camisa, uma gravata, cada coisa de uma cor. Lindo, vocês aqui não tem foto, senão vocês vão ver que maravilha que era eu. Você tem a foto, né? Não tem, mas a gente vai achar um dia, vocês vão ver. Eu tudo colorido, pegava minha Bíblia e vinha para a igreja, entrava ali na igreja, olhava no espelho antes, que benção, estou igual os irmãos. Mas não está nem aí, eu estava tudo xadrez, parecia um palhaço pintado. Mas o importante é que eu estava ali, paletó, gravata, camisa, vestido, Bíblia na mão, ali eu dobrava o joelho para orar, pedia para Deus me batizar com o Espírito Santo logo de cara, até que chega o momento que veio o irmão, a igreja lotada. Ô meu irmão, que negócio é esse? Você vem tudo colorido assim para a igreja, por que você não põe a roupa combinando? Por que você não põe a coisa bonitinha? Você está tudo colorido, parece um pavão. Ô varão, eu não tenho condição, aceitei Jesus agora, eu não tenho nada. Se você puder me arrumar um terno completo, certamente eu vestirei todos os dias, mas eu não tenho, só tenho esse.
Desculpa, sumiu, nunca mais veio falar nada para mim, não me deu nem uma camisa, nem uma gravata. Mas a minha vontade era de estar como crente. Deixei meu passado para trás. Tinha acabado de comprar uma televisão, de trocar na verdade. Jogamos um pano em cima da bestinha, deixei ela lá para o canto. E o nosso negócio foi ler Bíblia, foi orar, ir para a igreja, ir para monte, consagração, buscar o Senhor, até que Deus arrancou aquele cão de lá de casa. E hoje, até hoje, nós estamos na presença de Deus e perseveramos da mesma maneira. Meus irmãos, a nossa fé ela tem que ser a mesma. Nós não podemos abater a nossa fé, não. Vem luta, vem uma coisa, olha aí para você ver, o povo sai daqui, vai lá no fim do mundo andando de joelho, sobe escada pedindo para um ídolo, para uma imagem, para alguma coisa, fazer algo pela vida dele. Meus irmãos, sendo que aquele ídolo, aquela imagem foi feito por um homem como eu, como você. Que poder tem algo dessa forma? Pelo amor de Deus, nós estamos deixando de adorar o Criador para adorar uma criatura, algo que é criada por nós. Jesus não quer que você adore o homem e a mulher, né? Por que Jesus não quer? Porque nós somos criados. Jesus quer que nós o adoramos em espírito e em verdade, porque Ele é o Criador, Ele é aquele que é digno de ser adorado, de ser honrado, de ser exaltado, todo dia, todo momento. Glorificado seja Deus, passa 45 anos. Caleb diz: eu estou com a mesma fé, eu estou com o mesmo vigor, eu estou com a mesma força. Eu exijo, em nome de Deus, que me fez a promessa, que você me dê Hebron. Alguém poderia dizer alguém: olha, lá tem gigante, os anaquins estão lá, está lá os netos daqueles, os filhos daqueles. Quando eu tinha 40 anos, eu tinha fé, eu fui. Agora eu sou homem, sou experiente em combate, em guerra. Será que eu vou perder para os que estão lá? A certeza, meus irmãos, deixa eu mostrar aqui uma coisa no capítulo 5, já vou encerrar, de Romanos. Às vezes a gente não entende, porque é comum nós murmurarmos em meio a todas as provas, a todos os processos que nós passamos na nossa vida. Mas tudo que nós passamos tem um motivo, nada é por acaso. Se você não tem Bíblia, ouça o que eu vou ler. Romanos capítulo 5, versículo de número 1 adiante, é só um pouquinho, bem pouquinho versículo. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 2: pelo qual também temos entrada pela fé a essa graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Versículo 3: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Nas tribulação, pastor? Por que na tribulação? Veja, porque a tribulação, ela produz paciência. Ué, mas a tribulação produz paciência? Produz, está dizendo aqui a palavra. E então agora eu tenho paciência? Tenho, só que a paciência, meus irmãos, diz a Bíblia aqui no verso de número 4, que a paciência, ela produz o quê? Esperança ou experiência. A paciência produz experiência. Certamente então a experiência ela produzirá alguma coisa. E o que a experiência produz? Diz a Bíblia: a experiência produz esperança. Talvez alguém nunca leu isso, mas está aqui. É necessário nós passarmos pelas tribulações. É necessário nós termos paciência, é necessário nós termos experiência, e é necessário nós termos esperança, porque a esperança certamente produz alguma coisa. E o que a esperança produz? Está no verso de número 5, que essa esperança ela não traz
confusão. Por quê? Porque ele conclui: porquanto o amor de Deus, ele está derramado em nosso, está dizendo o coração de todos os crentes, em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos fora dado. Ai, eu não aguento luta, ai, eu não aguento tribulação. Meus irmãos, Caleb tinha 40 anos, ele viu alguma coisa, viu muita coisa, só que dos 40 aos 85 anos, quando Caleb tinha 40 anos, o couro dele talvez estava dessa grossura aqui, igual o nosso. Quando ele fez 85 anos, acho que o couro de Caleb já estava dessa grossura aqui, ó. Os açoites que o açoitava quando ele tinha 40 anos, não fazia nem cócega no couro dele. Porque as experiências, as tribulações, as lutas, as guerras que ele passou os 45 anos no deserto, aquilo trouxe um fortalecimento, aquilo trouxe uma graça, aquilo trouxe uma paz, um vigor, uma estratégia espiritual a Caleb, que ele diz: pode me dar Hebron. Lá tem gigante, tem, mas maior é Deus que está comigo. Como nós vencemos lá atrás, nós também venceremos, porque Deus não muda, Deus é o mesmo. Meus irmãos, eu tenho fé em Deus, eu creio em Jesus, que você passará pelas experiências necessárias, pelas tribulações que você está passando, você vai crescer, vai galgar posição espiritual, para que você possa alcançar a esperança. E essa esperança que não traz confusão, o amor de Jesus Cristo, pela obra, por Deus, pelas pessoas, enfim, você verá que não tem nada mais valioso para você do que Deus. Meus irmãos, a gente consegue alguma coisinha, consegue uma roupa, um sapato. Meus irmãos, isso não é nada. A nossa esperança é Deus, o nosso maior desejo é Deus, a nossa maior vontade é de estar com o Senhor, e a gente só vai sentir isso no decorrer do tempo, no decorrer das provas, das lutas, no decorrer do tempo. Quanto mais tempo nós tivermos no deserto com Deus, quanto mais esse tempo nós passarmos com Ele, nós vamos ficando forte, nós vamos adquirindo resistência, graça, conhecimento, vamos compreendendo, vamos esquecendo de tudo aquilo que nos rodeia, de tudo aquilo que está ali para nós apoiarmos, e nós vamos esquecendo, esquece a comida, esquece a água, esquece isso, esquece aquilo, e nós vamos começar a enxergar Deus, e depender de Deus, e andar em espírito com Deus, esquecer de tudo que está ao nosso redor, e vamos viver, como a Bíblia diz, a novidade de vida. É isso que Deus tem para nós, meus irmãos. Não fuja da luta, não fuja da tribulação, não fuja dos processos. Já passei meses dirigindo igreja em São Paulo, só eu e minha esposa. Ela dirigia o culto, louvava, eu estava ali na porta, eu ouvia ela louvar, que benção. Aí saía, ela ia para a porta, eu vinha pregar, pregava para ela, ou enfim, se alguém estava ouvindo, não tinha uma pessoa. E nós ficamos ali 1, 2, 3, se não fôssemos tirados, eu estava lá até hoje. A gente não recua, a gente não abre mão, a gente sabe que tudo tem um preço a ser pago. A gente quer muito, quer, todo mundo quer muito, mas Jesus fala: se você for fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Então nós temos que ser fiel, meus irmãos, tem que ser fiel, N1, N2, seja fiel, tenha paciência e persevere, seja fiel a Deus. E amanhã, quando você acordar, que você abrir o olho, você vai falar: não acredito que Deus me prosperou. É o que Deus quer fazer na nossa vida, como o Senhor fez aqui com Caleb, onde ele tomou posse da terra que Deus havia prometido. 45 anos ele esperou, mas ele tomou posse, ele ia degustar, ele ia experimentar, provar, executar os seus projetos naquela terra que Deus, o Senhor, lhe concedeu. Eu pergunto: quanto tempo faz que Deus te fez uma promessa? Acho que o profeta estava na carne, já tem um mês, Deus não cumpriu. Caleb esperou 45 anos. Para quem tem fé, vai falar: não, isso aumenta a minha fé, eu vou perseverar. Para quem não tem, vai dizer: isso é lorota, eu vou cair fora, porque esperar todo esse tempo. Caleb esperou 45, eu não sei qual é o teu prazo, mas uma coisa eu te digo: persevera, continue confiante, porque a Bíblia diz que fiel é o que prometeu, eu também fará. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe. As horas foram embora,
as palmas bem alegre, exalta o nome do nosso Deus.